A apneia obstrutiva do sono é uma pausa, apneia parada na respiração, em decorrência de uma obstrução da garganta. Então, conceitualmente, os músculos da respiração continuam trabalhando. Então, nessa figura, a gente tem no primeiro canal uma cânula nasal mostrando que na época 51 existe uma parada completa do fluxo nasal. O termistor, que é o sensor da boca, também mostra uma parada quase que completa e mais de 90% de redução do seu sinal, que é a característica da apneia, com uma duração maior que 10 segundos. A gente precisa, para ter um evento respiratório ou uma apneia ou uma hipopneia, uma duração mínima de 10 segundos. Isso é definição. E quando a gente vê a cinta, que aí é uma soma da cinta torácica e abdominal, existe uma continuação do esforço respiratório. Então o indivíduo tenta respirar e não consegue. A respiração para, existe uma redução completa do fluxo nasal e uma consequente queda da saturação de oxigênio representada no último canal. Essa é uma apneia obstrutiva. A apneia central, por sua vez, é uma diminuição total do drive respiratório central para o indivíduo respirar. Então, o que é que acontece? Cânula nasal, mesma coisa, e termistor, ausência de fluxo, mais de 10 segundos de duração, né? Na época 51 da mesma forma, mas vejam agora que a cinta tóraco-abdominal, ela não tem também um esforço respiratório importante. Então, nesse caso, o paciente parou de respirar não por obstrução, mas por falha no envio central da informação para os músculos respiratórios, com consequente queda da oxigenação. E existe o misto, a apneia mista, que é um misto da apneia obstrutiva e da central. A apneia mista é aquele indivíduo que começa com a apneia obstrutiva a apneia central, e que no final, no meio do evento, ele começa a ter esforço respiratório e aí começa a ter a obstrução. Então vejam que a definição das apneias a gente tem a mesma coisa, tanto na cânula quanto no termistor, mas na cinta o indivíduo ele começa sem ter drive respiratório e depois ele começa com alguma tentativa de respirar, mas sem sinal de fluxo na cânula e depois isso restabelece. Então, a apneia mista, quando a gente vai tratar o nosso paciente, a gente considera muito mais como uma apneia de origem e de etiologia obstrutiva do que de apneia central. Então, muitas vezes, quando o paciente ele tem a apneia obstrutiva e a apneia mista, a gente trata junto todos esses eventos com o CPAP. Já a apneia central não, como a gente já falou em outras aulas, a gente precisa diagnosticar uma cardiopatia, muito provavelmente subjacente, quando é uma respiração de Cheyne-Stokes, para fazer o tratamento efetivo. A hipopneia é uma redução. Então, a hipopneia existem mais critérios envolvidos. Você tem que ter mais de 10 segundos, você tem que ter uma queda de no mínimo 3% da saturação desse paciente. Então, eu preciso de um sinal de saturação associado com a manutenção do esforço obstrutivo das cintas tóraco-abdominais. E vejam que na cânula nasal eu tenho um achatamento, um platô, que me define um sinal de obstrução, né? Enquanto no termistor, como é fluxo só de temperatura, a gente não consegue observar muito bem esse achatamento. Então, com esse sinal de platô na cânula nasal, a gente consegue definir isso como uma hipopneia de origem obstrutiva. Com isso, a gente deriva o índice de apneia e hipopneia. A gente pega as apneias mais as hipopneias e divide pelo tempo total de sono. Nos aparelhos portáteis, que a gente não tem um eletroencefalograma, a gente vai dividir pelo tempo total em cama, que é a grande diferença dos dois exames, da polissonografia completa com a polissonografia portátil. Já a apneia, quando a gente vai avaliar na polissonografia completa, a gente sabe exatamente tirar o período que o paciente está acordado e a gente vai dividir o número de eventos somente pelo período que ele ficou de fato dormindo. E a gente vai ter até 5, normal de 5 a 14,9, leve de 15 a 29,9, moderado e acima de 30, maior ou igual a 30, apneia obstrutiva grave ou apneia grave. Existem 4 tipos de polissonografia. A polissonografia tipo 1 é convencional, é aquela clássica que o paciente precisa ir para um laboratório do sono,
A polissonografia tipo 2 é a polissonografia completa, mas que é utilizada na casa do paciente. Existem vários serviços que já fazem isso, tanto fora do país quanto no Brasil. A polissonografia portátil, ou monitorização cardiorrespiratória, ou poligrafia, existem vários nomes. São os aparelhos com 4 canais que a gente vai conseguir ver basicamente eventos respiratórios do sono, e a polissonografia tipo 4, que é a mais simplificada, com 1 a 2 canais, muitas vezes só um oxímetro, e que vai sugerir a presença de eventos respiratórios do sono.